Podem prender meu corpo, mas jamais minha mente e o meu espírito. 27 anos não foram suficientes para prender toda a força e o ímpeto de um grande homem. Nascido em 1918, vamos falar hoje sobre Nelson Mandela, que completaria 100 anos este ano. Para nos ajudar nessa discussão, trouxe um convidado especial. Vou mostrar para vocês. Roda a vinheta. Fala galera, sem mais delongas, estamos aqui para tratar desse tema importantíssimo para o Enem. E aqui está o meu convidado, o professor Claudinei Santos, professor de História, que aqui no sul, extremo sul da Bahia, é um professor bastante requisitado, muito respeitado. E antes de mais nada, eu gostaria de perguntar ao professor Claudinei, aproveitando a presença dele aqui, sobre a importância dos estudos africanos dentro da prova do Enem. Então, Claudinei, me fala um pouquinho aí. África cai no Enem, vai aparecer na prova do Enem? Vai. Aluno, vai cair África na prova do Enem. Por que eu falo com tanta certeza? O aluno geralmente se questiona, né? Seria adivinhação? Jogou cartas? Não, nada disso. Existe uma lei, que é a Lei 10.639, que ela obriga instituições de ensino a lecionarem os estudos afro-brasileiros. Então, se você pegar as provas do Enem de todos os anos, desde quando essa lei entrou em vigor até a presente, ela ainda está em vigor, certo? Então, todo ano, consequentemente, cai uma questão de África. África é ponto certíssimo no Enem. Então, você já pode se concentrar nesse tema. Você já pode pensar assim, ó, eu vou dar uma estudada, eu vou analisar, vou assistir esse vídeo até o final, porque com certeza isso vai me ajudar muito na minha prova. Mas eu falei para vocês o seguinte, que o tema da nossa aula de hoje, da nossa discussão, é sobre Nelson Mandela, esse grande líder político, para uns um líder controverso, talvez pelas suas práticas e métodos, mas de maneira inegável, alguém que teve uma importância histórica gigantesca. Então eu quero aproveitar essa oportunidade de tê-lo aqui, Claudinei, para que você fale um pouquinho para a galera aí do canal sobre essa figura emblemática que foi Mandela, tá? Eu queria que você falasse inicialmente sobre esse primeiro tópico, o homem. Quem foi Mandela? De onde surgiu esse grande nome da política mundial? Muito bem. Olá pessoal, tudo jóia? Nelson Mandela. Quando a gente vem trazer esse nome, nosso título aqui, especial Mandela, 100 anos de Mandela, significa que essa figura política importante marcou a história mundial com sua trajetória. Que trajetória é essa? Mandela nasceu em 1918 numa comunidade tribal. Ele foi um filho de um líder tribal que já era destituído do seu poder. Foi educado em outra cidade, entrou numa universidade, se engajou no movimento estudantil, onde aprendeu no curso de advocacia. Ele aprendeu sobre leis, constituição. No ano de 1948, quando é implantado o apartheid, ele passa a liderar um movimento contrário ao apartheid. Então ele começa a despontar com uma liderança estudantil interessante. Entra por vias democráticas no Congresso para poder ser uma voz política democrática contra o sistema. É preso em 64 por ser um líder. Não cala sua voz durante 27 anos encarcerado. Mandela continua sendo o que chamavam de a ponta de lança do movimento, que era o líder inspirador, tanto de movimentos políticos quanto de movimentos armados que lutavam pelo fim do apartheid. Em 94, Mandela é solto. Já passado tanto tempo, a luta de Mandela não tinha morrido, o sonho do homem Mandela não tinha morrido, e ele é eleito por vias democráticas o presidente da África do Sul.
Esse homem, essa trajetória, marca a história do mundo e marca também a importância que se tem a discussão sobre esse tema. Então fica impossível, Claudinei, Sim. a gente considerar a vida de Nelson Mandela separada da luta do Apartheid. Exatamente. Né? Que foi um regime que se implantou na África do Sul em 1948 e que significava a separação clara de raças, brancos e negros, uns com mais, outros com menos direitos. E aí a gente vai discutir agora sobre o que foi efetivamente esse apartheid. Será que foi simplesmente uma estrutura de preconceito social em que a sociedade, num determinado momento, instituiu o preconceito racial contra os negros? Ou foi algo a mais? Muito bem. Veja só, o apartheid, Everton, foi uma forma institucionalizada, a materialização da separação dos direitos do negro e do branco no país da África do Sul. Como isso surgiu? Para a gente entender que toda lei ela tem um pouco de seu respaldo em algo intrínseco, em algo que já estava ali na sociedade. Então a gente precisa pensar o seguinte, se ligue, a África do Sul foi colonizada ainda no século XVI por holandeses que se fixaram na região e acabaram se tornando membro daquele conjunto de tribos que viviam ali. Chamamos de Boeres ou Afrikaner. Esse grupo se torna enraizado ali dentro. No século XIX, um grupo inglês chega para explorar a região, rasga o continente com estradas de ferro e aquela ideologia do século XIX do imperialismo e neocolonialismo. A África do Sul não era a África do Sul ainda, chamada assim, sucumbe ao poder imperial inglês. Após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso é importante, esse poder se retira, a gente chama isso de descolonização afroasiática, tópico importante. Quando esse poder sai, as elites elegem como sucessor natural aqueles que estavam mais próximos da cultura eurocêntrica, que são os grupos brancos que viviam ali. Os holandeses e os ingleses. Exatamente. Que faziam essa composição. Essa composição era problemática, porque ela já tinha uma raiz tribal que era comum, e tradicionalmente falando isso era muito comum. Grupos tribais, eles eram inimigos e rivais dentro do próprio espaço. Então, se fôssemos olhar a África do Sul no formato tribal, talvez o país não teria o formato territorial que tem hoje. Tanto que quando a gente estuda sobre a África, né, principalmente a partir do contexto do neocolonialismo e do imperialismo, a gente costuma dizer na geografia que foi a produção dos territórios artificiais, justamente porque não há o respeito a essa territorialidade das etnias, a essas territorialidades tribais, né? Excelente. Pegando essa fala do Everton, a gente começa a entender o seguinte, que em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, essas ideias que já tinham sido aplicadas na Europa, de superioridade racial, ela é feita uma releitura. E o apartheid, então, é escrito, sancionado por essa elite e é aplicado em forma de lei. Resultado: negros não podiam andar nos mesmos espaços públicos que os brancos, não podiam usar os assentos dos ônibus, não poderiam usar os bebedouros públicos, praças públicas, haviam placas deixando claro, espaço para brancos, espaço para negros. O negro, então, vive na África do Sul um processo que é de desconsiderar a sua condição humana e cidadã. E nessa condição cidadã é importante deixar bem claro que os seus direitos políticos também não eram direitos existentes, na verdade. Exatamente. Não existiam direitos políticos, né? Tanto é que quando Nelson Mandela ele chega a ocupar a cadeira no Congresso, ele vai questionar justamente o fato de que os congressistas negros dentro da África do Sul tinham direito apenas a ouvir, né? A participar das discussões somente como ouvintes, não tinham direito à voz, a voto. Né? Então isso aí é parte do processo de contestação. Mandela já traz essa luta dentro do Congresso, fazendo esse papel de contestar
essa divisão ou essa falta de direitos políticos e sociais que estão sendo suprimidos. Então Mandela ele é visto como um líder de um movimento armado potencialmente perigoso para o regime do apartheid e para o governo instalado na África do Sul. E aí a gente cabe entender que um fator importante da luta dele é que ele não atribuía a si essa máscara que queriam colocar nele. Então o que acontece? Mandela continua lutando por vias democráticas, aceita a prisão, ele vai ser julgado com as roupas tribais dele, e aí a busca da identidade, o resgate da identidade de africano, né, de tribal, fala muito forte a imagem de Nelson Mandela e os seus ideais. Uma vez preso, ele não nega os seus ideais, ele não nega a sua luta, mas também ele não coloca, como eu posso dizer no português mais claro, lenha na fogueira do movimento armado. Ele não alimenta a violência pela violência e a morte com a morte. Ele alimenta uma discussão e um debate que é para além dos muros das prisões, para além das grades da cadeia. E essa luta dele sai de um continente e ganha um mundo que vivia em plena Guerra Fria. E aí esse contexto dessa luta, desse comportamento de Mandela como esse ícone, né, do pensamento pacifista e também da luta pela organização da sociedade, principalmente da comunidade negra, me traz a lembrança de alguns fatos que foram interessantes nessa construção, né? Só recapitulando aqui um pouquinho. Quando ele vai para o seu julgamento, tem algumas coisas que chamam a atenção. Ele, na condição de advogado, ele mesmo pega a causa dele. Ele não vai constituir advogado, ele mesmo fará a sua defesa. Quando ele vai preso, lhe oferecem a condição de privilégio, que ele teria direito a roupas melhores, que ele teria direito a uma alimentação melhor. Mas ele não aceita essa condição e acaba dizendo o seguinte, que ele não quer ter privilégios e como ele é um preso como outro qualquer, ele quer ser tratado tal qual. Isso aí são questões que ganham as ruas, né? E isso vai fazer, a cada dia em que Mandela fica preso, a luta pelo ideal só faz crescer. Ele deixa de ser simplesmente um líder político e ele começa a se transformar, como você bem estava me dizendo aqui agora há pouco, antes da gente começar a gravar o vídeo, que ele vai se transformar em vida na própria ideia, né? Alguém que se transforma na ideia antes de morrer, diferente dos outros heróis, como você vinha colocando no bate-papo que nós estávamos tendo. E aí, a grande questão que fica é, depois disso tudo, por que devemos hoje ainda falar sobre Mandela? Qual é o legado que Mandela ele deixa pra gente? Muito bem. Pessoal, olhe bem. Vamos entender dentro desse contexto, né, de luta do homem, da importância de Mandela, que eu acho que a gente já foi dando algumas pistas desse legado dele. A gente pega agora a construção pronta, acabada, né, por assim dizer, do que foi a luta dele, para entender esse legado. Direitos humanos. Nós discutimos extremamente a importância dos direitos humanos para uma comunidade, para um povo que se diz civilizado. Quais são os direitos humanos? Direitos inalienáveis, que são discutidos lá no século XVIII. Direito à vida, à liberdade, né, à propriedade e os direitos inalienáveis, né, à condição humana. Direito à vida, direito à liberdade, seja lá de expressão, de credo. Direitos políticos inalienáveis, né, o direito à igualdade política. Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Mandela, ele é, no século XX, uma luta constante pelos direitos humanos. Coisa que a gente vai estudar na Europa, lá no século XVIII, John Locke, Rousseau, Montesquieu. Se ligou? Esse conceito de Mandela como um cara contemporâneo que lutou por causas extremamente importantes para o mundo,
assim como o iluminismo ao lutar por esses ideais. Outra coisa, a luta contra o racismo. A gente concebe que a história dos iluministas lá da burguesia, eles colocaram a sua luta dentro de um patamar muito interessante. Burguesia, então, leis e garantias para a burguesia. Mandela ele traz a discussão para um conceito global. Será que um homem tem que ser tratado diferente do outro pela sua cor de pele? Pela sua condição social? Pela sua tradição? Pela sua crença? Entende? Então a luta do apartheid, esse legado de Mandela, ele transcende o próprio país. Ele concebe a ideia de que o movimento que ele lidera, os ideais que ele defende, ele não tem fronteira. E aí, outro legado de Mandela. Ele não é o cara que vai insuflar uma guerra civil em seu país, desestabilizando a África do Sul, acabando com... Pelo contrário, durante o momento de prisão, ele não aceita determinados privilégios. Continua sendo a liderança do movimento, só que uma espécie de liderança honorária. Ele não podia se reunir com os líderes do movimento, ele não podia botar as diretrizes, ele não podia, entende? Ele não podia estar de corpo ali. Ele estava, como se diz, né, em espírito ali. Ou seja, o homem virou a ideia mesmo antes de morrer. Outro ponto importante é que após a sua saída da prisão, né, ele vai conseguir conquistar algumas coisas. Ele vai conquistar o fim efetivo do apartheid, a abertura democrática na África do Sul, será eleito presidente da África do Sul e não vai trazer à tona um espírito de revanchismo, ir à forra contra aqueles que um dia foram seus opressores, mas sim trabalhar em torno de uma política de unidade. Eu posso então, Claudinei, considerar o seguinte: dentre os legados que Mandela trouxe, a luta pelos direitos humanos e a luta pela democracia seriam os grandes legados representativos de Mandela. Com certeza, Everton. A gente está vivendo hoje num momento mundial, né, vários movimentos que são que põem em xeque, na verdade, a eficácia da democracia. Mas uma das coisas que é inegável para a história daquele país é que a construção de uma identidade, a luta de um sonho, a perspectiva de direitos humanos, de verdade, para todos, independente da cor, do credo, as ideias dele contra o racismo institucional e o racismo também conceitual, o processo de preconceito racial, toda essa luta de Mandela, ela é viva. O homem morreu, mas ficaram as ideias. Se você quiser aprofundar, faça suas leituras, tire suas próprias conclusões. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Quero agradecer aqui ao meu irmão Claudinei. E antes de encerrar, Claudinei e o professor Glauber Guirra têm um projeto fantástico aqui no sul da Bahia, que é o Sou de Humanas. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o Instagram, para as redes sociais do Sou de Humanas, para você saber toda a agenda de aulões. Já sei que vai ter um aulão incrível sobre África e outros aulões que virão. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima!